vida melhor. A gente agora vai falar sobre a nossa coluna. Na verdade, a gente sabe que a nossa coluna precisa de um cuidado todo especial. Ao mesmo tempo, a gente sempre fala aqui e ouve de todos os profissionais da saúde a importância dos exercícios físicos. Agora, é comum que aconteça uma lesão durante um exercício físico. Aí você fala, tá, e o que eu faço? Faz exercício físico tomando os devidos cuidados. Então, a gente hoje vai conversar sobre isso. Coluna, problemas frequentes, excesso de peso, alinhamento postural, quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de se exercitar, tá? E eu hoje recebo o Dr. Luciano Miller, que é um ortopedista maravilhoso e que é adapto ao exercício físico, obviamente, e aconselha seus pacientes nessa linha também. Então, preste atenção porque o assunto vai ser muito importante. Doutor Luciano, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu agradeço o convite. Sei que você hoje veio na correria, tinha cirurgia, deu tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. A gente ainda vê muita cirurgia na coluna por lesões, assim, relacionadas a... talvez uso indevido da coluna, né? No sentido de fazer exercício de forma errada, carregar muito peso, sedentarismo. Sim, a gente acaba vendo muitas lesões na coluna. Em geral, tem um fator bastante importante, é o próprio envelhecimento, o passar dos anos da coluna, vão tendo diversos problemas. Mas a questão de fazer exercícios inadequados, sem orientação, pode dar vários problemas, lesões musculares, lesões ligamentares, lesões do disco. Isso pode acontecer, por isso eu sempre falo, qual que é o melhor exercício? O melhor exercício é o que você faz numa frequência mínima de 2 a 3 vezes por semana e com uma boa orientação. E esse é o melhor exercício para qualquer um, pode fazer entre diversas modalidades, escolher a que você mais gosta e que você siga com um bom profissional. Você ouviu bem o que o doutor falou, né? No mínimo, 2 a 3 vezes por semana. A gente só ouve 2 a 3 vezes e acha que tá tudo bem. O ideal é fazer até mais, mas no mínimo 2 a 3. Você disse que é muito frequente problema de coluna relacionado ao envelhecimento. Por quê? Por que acontece? A gente envelhece sempre por fora e por dentro, né? A estrutura da pele, por exemplo, quando a gente envelhece, a gente começa a ter rugas, a pele fica mais fina. O que a gente vai perdendo? A estrutura. Ácido hialurônico, colágeno, água. Os discos da coluna têm essa mesma consistência, colágeno, água, ácido hialurônico. Então, quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo essa estrutura e algumas fases da vida pode ficar instável, a articulação, a cartilagem vai ficando um pouco mais fina, perdendo um pouco da cartilagem, isso vai dando dor. Lógico, a maioria desses problemas, eles não acabam virando cirurgia, a grande maioria. Pequena parcela dos problemas acabam tendo que evoluir para uma cirurgia, algum tratamento. Perfeito. Vou te pedir para levantar, porque eu tô vendo que temos aqui uma coluna e eu acho legal a gente mostrar, né? Porque quando a gente fala de disco, de desgaste, as pessoas às vezes falam, mas aonde é que é isso, né? Então a gente está vendo essa parte aqui da coluna vertebral, aqui Sim. seria a bacia, Sim. quadril. Exatamente. O importante é a gente lembrar, todas as dores na coluna, a gente fala, a dor é do disco. Mas a gente tem que pensar, que a gente olhar de fora para dentro, a gente tem, antes de pensar no centro da coluna, tem toda a parte muscular. A musculatura tem 3 camadas da musculatura, tem ligamentos, tem aqui a articulação e tem os discos. Então a dor, ela pode ser devido a diversas estruturas. O mais comum é na musculatura, mas também tem uma parcela dos discos da coluna que ficam entre as vértebras que podem começar a doer e causando dor. Isso acontece bastante. Essa coluna é bastante interessante para mostrar, porque muitas vezes você vai começar uma academia e faz uma avaliação e fala assim, olha, você tem lordose, tem cifose. Essas curvas são curvas normais. Por quê? Porque se pegar um animal, a coluna é reta. Quando a gente virou bípede, o que a gente adquiriu? Essas curvaturas, a lordose e a cifose. Por quê? Porque a coluna ela tem um equilíbrio que nem uma mola. Se não tivesse a lordose, a cifose, a coluna seria reta, então seria mais fácil desequilibrar a coluna. Então essas curvaturas agem como uma mola para equilibrar. Lógico, a maioria das curvaturas são normais, mas se tiver um excesso, uma hipercifose, que é uma cifose, aquela corcunda muito grande, daí tem que tratar.
Mas a grande maioria são alterações, é fisiológica, é normal, faz parte da natureza humana. Eu tenho reparado nas pessoas mais idosas que existe um aumento da cifose, né? Enquanto a pessoa está jovem, ela está lá ereta e tal, aí vai ficando mais velhinha e vai, muitas vezes, abaixando, assim. Por que isso acontece? Devido a alguns fatores. Primeiro, os discos da coluna ficam na parte da frente, então, como eu falei no início, começa a perder água, começa a perder a estrutura dele e começa a colabar, a cifotizar um pouquinho, quer dizer, adquirir essa curvatura, aumentar um pouquinho. Também, com a idade, o que acontece? Por isso é importante a atividade física. A gente vai perdendo suporte muscular. E quando a gente perde suporte muscular, a tendência é jogar o ombro para frente, fechar um pouquinho o peitoral e ter essa curvatura. Também tem que lembrar que na idade, quando vai envelhecendo, pode acontecer um problema que chama estenose, estreitamento da passagem do nervo. E a pessoa começa a sentir que quando ela flete, ela sente um alívio dessa dor. Então, muitos pacientes idosos, às vezes, que acaba flexionando muito, também pode ser adaptativo para você conseguir andar mais. Tá, você falou que é o canal da passagem dos nervos? Porque essa estenose? se a gente olha para entender bem como é a estrutura nervosa. Aqui é a coluna, a parte óssea que protege, e a estrutura nervosa em amarelo, toda a estrutura nervosa é como se fosse uma árvore. Tem o tronco principal, que é a medula, e tem os galhos, que são os nervos que saem entre cada vértebra. Então, no envelhecimento, o que pode acontecer? Pode ter artrose e fechando um pouquinho a passagem do nervo e vai agir que nem uma coronária entupida, que vai ter aquela placa de gordura que vai fechando o vaso, aqui também vai fechando, mas é por artrose. E quando, na maioria dos casos, dá para ir levando, mas casos começam a ter muitos sintomas. Quais são os sintomas? Dor na perna, fraqueza, dor ao andar, melhor ao sentar. Nesses casos tem que ser avaliado, em alguns casos tem que descomprimir. Como você faz uma coronária, tem que desentupir, aqui também você tem que descomprimir o nervo. Perfeito. Então, isso aqui a gente está falando de forma geral. E aí, o ideal, então, é que a gente tenha bastante cuidado. E a prática do exercício físico, no caso, ela vai ajudar muito porque a gente vai conseguir manter essa estrutura mais ereta. Sim. E equilíbrio, na verdade, né? Exatamente. O exercício físico ele vai agir, primeiro, pensando também de fora para dentro, na musculatura. Ele vai dar o suporte muscular em toda a sua estrutura. Isso vai ser muito importante para proteger essa coluna. O suporte muscular protege. Outro fator, quando você faz exercício, um pouquinho de pressão, está provado que a cartilagem, que fica entre as articulações, e os discos, eles criam uma resistência maior. Eles acabam envelhecendo muito mais lentamente, porque você tem uma resistência. Lógico, o sedentarismo, mas também overtraining. O que é isso? Você fazer esporte também demais sem descansar. Também você pode causar lesões. Mas um equilíbrio, você promove um fortalecimento dos discos, das articulações e a musculatura protege toda a estrutura da coluna. Tá, então olha, gente, equilíbrio na hora de se exercitar, isso é super importante. E fazer com acompanhamento, né? Alguém que possa te orientar. Não adianta chegar na academia com muita sede ao pote, porque você pode se machucar. Claro que existem casos bem severos, a gente tem até um vídeo aqui de um caso que foi bem grave, mas assim, a gente se machuca na academia, às vezes só porque descuidou da contração abdominal, porque descuidou da forma com que vai levantar um peso, às vezes equilibrou porque não estava bem apoiado na hora de se preparar para o exercício. Esse caso aqui que a gente vê, que chamou muita atenção na internet, já é uma coisa mais grave, né, do equipamento, olha, que caiu aí, olha lá, não dá nem para ver direito porque tá tudo embaçado. Não consigo ver bem essa imagem, mas assim, equipamento que cai, isso aí já é uma coisa mais rara, né? Então, já chama atenção, enfim, tudo. Mas o importante é você, no seu dia a dia, ter consciência corporal. Pensar no que você está fazendo antes de fazer, né? Exatamente. O que a gente fala sempre, tem que manter uma ergonomia boa, tanto no trabalho, quanto em casa, nas atividades diárias. Tudo é importante. Lógico, essas alterações, ergonomias ruins no dia a dia, elas não vão causar uma lesão em pouco tempo, mas a somatória de meses, anos, fazendo, por exemplo, uma tarefa de casa, assim, uma posição ruim, vão forçando e vão causando pequenas lesões e isso pode ir aumentando. Então, assim, cuida da postura em casa e também no trabalho. Na sua prática diária, é mais frequente
que tipo de paciente chegar com uma lesão que precisa mesmo de uma cirurgia? Pensando já na turma que assiste ao programa, tem muitas mulheres que estão em casa, que fazem só as tarefas de casa, enfim, homens que se aposentaram, que passam o dia inteiro assistindo televisão. O que eu vejo muito, assim, numa parcela mais jovem, está ligado a fazer um trauma, algum exercício mal feito, um esforço muito grande. Tem muitas lesões, como o disco é uma malha, ele pode se romper e formar hérnia. Agora, nos pacientes, quando vão passando um pouco mais da idade, isso daí, os pacientes que chegam com casos que têm que operar são muito mais relacionados a como você cuidou do seu corpo ao longo da vida. Isso é extremamente importante. E não é só cuidar com exercício. Alimentação, manter o peso, não fumar. Tudo isso é importante para você chegar lá na frente bem e com uma boa saúde, tanto uma saúde cardiorrespiratória quanto uma saúde do seu próprio, a parte musculoesquelética. Isso é importantíssimo, né? A gente ter hábitos saudáveis. Não é uma coisa que é de hoje para amanhã, é tudo uma construção, né? Exatamente. E quando você mostrou essa reportagem da academia, não adianta a melhor academia do mundo se não tiver um bom profissional para te orientar. E também é ruim uma academia que tem aparelhos muito sem manutenção, que aí pode também romper algum desses equipamentos, tudo, e assim causar lesão. O importante é ter uma academia com os equipamentos que tenham uma boa manutenção e, principalmente, profissionais que possam te ajudar a fazer o exercício corretamente. Doutor Luciano Miller, tem idade para começar? Por exemplo, tem gente que está lá já com 80 anos, nunca fez exercício físico. Vale a pena ela começar agora? Sempre vale a pena começar a fazer atividade física. O que acontece? Uma pessoa com 70, 65 anos, naturalmente você vai perdendo muita massa muscular. O que acontece? Você começa a ter dificuldade para levantar numa cadeira, levantar da cama. Isso vai forçando muito mais as articulações, você não tem essa proteção muscular. E com isso causa lesões. Então, gente, bora cuidar, viu? É hoje o dia. Doutor Luciano Miller, ele tá no DR Luciano Miller, com 2 L's, tá? E tem o site que é o www.colunar.com.br. Bons hábitos a partir de agora. Começando a semana, vamos começar com um novo estilo de vida, porque você merece o melhor. Acompanhe lá, DR Luciano Miller. Doutor, muito obrigada. Uma ótima tarde, uma ótima semana para você.